Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Peixes. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e hypar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem também o valor das leituras. Tá? Vamos lá, que venham coisas boas. O As de Copas. O Eremita. O Oito de Paus. E o Valete de Copas. E vocês tinham no seu interior alguma questão, provavelmente uma questão afetiva que foi muito intensa para vocês, talvez uma mágoa, talvez uma frustração em relação à vida sentimental de vocês, mas algo que mexeu muito com o sentimento de vocês e que vocês acabaram se vendo nessa necessidade de tratar, sabe? Talvez de se curar de alguma coisa que foi muito dolorosa, ou então que foi muito significativa. É um momento em que, por algum motivo, seja por dor, seja por frustração, ou às vezes quando eu falo frustração, não necessariamente algo triste, tá? Para alguns pode ser algo triste, mas para outros pode ser algo mais desânimo, sabe? Sobre desânimo. Porque para vocês entenderem melhor, que eu tô me enrolando aqui, é que a ideia principal aqui não é o motivo pelo qual vocês chegaram nesse momento, mas sim, o momento em que vocês estão em si, que é um momento de um certo isolamento, em que vocês não estão tendo aí uma troca afetiva com ninguém. E quando a gente fala desses isolamentos, como compartilhar afetos e sentimentos é algo muito natural, nós estamos falando de um momento importante na vida, né? Porque se afastar dos afetos geralmente requer uma motivação que é muito relevante para a nossa vida. É por isso que eu digo que para alguns de vocês pode ter frustração, pode ter dores e etc. Pode ter tido, mas isso não é o importante agora. O que importa agora é que é um momento de retomada. É um momento em que a leitura ela diz assim, olha, vocês vão receber da vida, ou já estão recebendo da vida, um convite para voltar a manifestar os sentimentos de vocês e, na verdade, manifestá-los de uma forma até mais intensa. Intensa num sentido positivo, sabe? Intensa não no sentido de inconsequente, mas de verdadeira, de entregue, sabe? De abundante. Manifestar os seus sentimentos de uma maneira abundante
e entender que esse momento de isolamento de vocês, ele foi um momento muito importante para que vocês entendessem os seus próprios sentimentos. E isso nos leva a pensar que, anterior a esse momento, vocês poderiam estar sendo talvez muito impulsivos, muito inconsequentes nos seus sentimentos, ou às vezes, não de uma forma consciente, mas talvez vocês precisassem entender como estar em paz com as suas próprias emoções, com os seus próprios afetos. Vocês acabavam, antes, né, desse momento, transferindo muito para o outro questões emocionais, questões afetivas que diziam respeito a você mesma. E por não entender essas suas emoções, por não entender a maneira como as emoções atuam no seu interior, no seu íntimo, você acabava transformando isso em outras emoções e projetando elas nos outros. Então, nós podemos falar assim, por exemplo, de alguém que era muito ciumento. E aí você era muito ciumento porque você tinha uma insegurança interna que não tem nada a ver com aquela pessoa, né, com a pessoa com quem você estava se relacionando ou com quem você convivia. Poderia ser, às vezes, até ciúmes com amigos, né? Não estamos falando... A gente está falando de todo o campo afetivo e não necessariamente de uma relação. Então você poderia ter muitos ciúmes, esses ciúmes vinha de uma insegurança sua, mas você projetava isso no outro, como se a culpa fosse do outro, como se o outro estivesse dando um motivo para você sentir esses ciúmes. Às vezes estava, mas às vezes não estava. E o curioso, o importante de entender isso, é que nem tudo aquilo que parece um motivo é de fato um motivo, porque certas coisas elas podem não ter o sentido, não ter o significado que a gente pensa que tem. Por exemplo, às vezes você tem um amigo e esse amigo em um determinado momento ele começa a passar mais tempo com a outra pessoa do que com você. E aí você acaba sentindo muito ciúmes por causa dessa sua insegurança. E aí na sua cabeça você diz assim, não, essa pessoa está dando motivo para mim sentir ciúmes. Só que não. Não, porque essa pessoa ela tem o direito de querer estar mais com a outra pessoa do que com você. Talvez esse amigo ele esteja mudando a maneira como... mudando aquilo que você representa para ele na vida. Talvez ele esteja decidindo, por exemplo, que não vai mais ser seu amigo ou não vai mais ser tão seu amigo e que vai estar se desconectando de você. Então não é que ele está dando motivo, é que ele está indo, partindo, sabe? E essa carta do eremita, né, que remete a essa questão de isolamento, ela me diz assim que vocês podem sim ter perdido pessoas na vida que vocês, com esses afetos, né, com esses afetos de forma equivocada, tentaram prender, ou pelo menos acreditaram que vocês conseguiriam ter ou manter na vida durante toda a vida, mas que essas pessoas mesmas decidiram sair da sua vida. É claro que algumas dessas pessoas podem acabar te responsabilizando por isso ou até te culpando, dizendo assim, não, eu deixei de ser seu amigo porque você era muito ciumento. Não é bem assim. Não caiam também nessa falácia, né, dos outros de querer te responsabilizar, porque numa relação, seja ela de amizade, né, uma relação conjugal, a responsabilidade é dos dois. Então, se a gente
tá diante de um desafio, ambos têm que lutar para resolver esse desafio, tá? E então a culpa não é sua, a culpa não é da pessoa, mas a responsabilidade é de todo mundo. E acho que foi essa a lição dura que você teve que entender aqui, que algumas coisas elas partem de você, então você tem que é aquela coisa, né? Estar bem consigo mesmo à medida do possível, ouvir e compreender o seu interior, justamente para decodificar essas situações que acabam demonstrando que às vezes você está projetando os seus sentimentos, os seus afetos, as suas emoções no outro. E compreender que certas pessoas decidem, até deliberadamente, não estar mais na nossa vida. E a gente não tem controle sobre isso. Aí eu sinto que alguns de vocês ainda pode ter aquele resquício de querer dizer assim: ah, não, mas se tal pessoa não quer estar na minha vida, então tal pessoa não é meu amigo de verdade e etc, sabe? Fazer assim uns julgamentos que são talvez um pouco moralistas, ou uns julgamentos que tentam assim. Isso é um erro, tá? Isso é um erro, porque um dos seus maiores erros era justamente esse. Você querer levar tudo, você querer transformar toda a questão da sua vida em uma questão emocional. Ah, não, se aquela pessoa sai da minha vida, então aquela pessoa é uma traidora. Então aquela pessoa nunca realmente quis ser meu amigo, nunca realmente foi meu amigo. Não, a pessoa foi seu amigo. Mas foi naquele momento passado, agora não é mais. Eu compreendo vocês. Eu sei que às vezes a gente quer relações que elas sejam perpétuas, que a gente pode ter confiança de que elas sempre vão ter um significado fundamental, né, ou fundamentador na nossa vida. E eu discordo daquela ideia, né, de que o para sempre sempre acaba, como diz a música. É uma música interessante, se vocês quiserem ouvir, como que acho que chama Por Enquanto, né? É Por Enquanto? Acho que é Por Enquanto, do Legião Urbana. Mas a versão acústica da Cássia Eller é linda. É que diz, mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Você lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre? Mas o para sempre sempre acaba. Então, é uma música um tanto quanto melancólica, mas ela é uma reflexão de muita maturidade. Eu não vou dizer para vocês que o para sempre sempre acaba, eu não acredito nisso, tá? Mas na nossa vida, as relações que elas vão sempre fazer parte do nosso caminho não são a maioria. Sabe, elas são raras, a gente precisa cuidar muito delas. Mas elas também não são as únicas que têm valor. Não são só as pessoas que vão ficar na nossa vida a vida inteira que têm alguma importância. As pessoas que vão passar pela nossa vida também têm alguma importância. Aquelas pessoas que a gente vai criar conexões no trabalho e a gente só vai ter conexões enquanto estiver naquele trabalho, e depois que a gente sair daquele trabalho nós vamos acabar tendo um certo, né? Cada um, eu não diria nem um afastamento, eu diria um redirecionamento, né? Cada um indo para sua direção, não tira o valor daquelas relações, sabe? Sabe quando a gente tá assim, às vezes muito mal, a gente encontra um desconhecido na rua, às vezes essa pessoa conversa com a gente e aquela conversa acaba às vezes trazendo um pouco de conforto pra gente, sei lá, na fila da lotérica, na fila do pão.
não é, as coisas não são arbitrárias assim, sabe? Você não vai chegar pra pessoa na fila do pão e falar, olha, é o seguinte, como você conversou comigo todas essas coisas legais agora, você tem a obrigação de ser uma pessoa importante na minha vida e de estar nela por toda a vida. Então eu quero que você assine esse contrato de responsabilidade efetiva comigo, um desconhecido que você encontrou na fila do pão. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Mas o fato dessa pessoa não ter um contrato afetivo com você não faz dela menos importante na sua vida. Aquela pessoa fez por você o que tinha condições de fazer no momento propício e da forma como podia fazer. E tá tudo bem. E vão ter outras pessoas que aí sim vão ser pessoas que vão permanecer na sua vida, mas essa não é uma decisão apenas sua. Você não pode obrigar ou condicionar essas pessoas a isso. E outra coisa importante que vocês precisam entender é que afetos e emoções e sentimentos não são moeda de troca, sabe? Você não pode sair por aí acreditando que só porque você gosta de uma pessoa ou só porque você foi boa para uma pessoa, essa pessoa tem a obrigação de ver aquilo como uma moeda, né, que compra fidelidade, ou que compra permanência, ou que compra outros afetos. E é importante dizer isso porque nós falamos muito de reciprocidade atualmente, só que às vezes a gente confunde reciprocidade com comércio. Nós pensamos que reciprocidade é qualquer relação em que a gente recebe algo que na nossa visão é proporcional àquilo que nós oferecemos, que é a mesma lógica do dinheiro, né? Mas não é exatamente assim, porque as percepções de valor, elas são diferentes de pessoa para pessoa. Às vezes a gente se sente não tão retribuído em algumas situações porque o que nós recebemos não soa para nós tão semelhante assim quanto aquilo que nós oferecemos. Isso não quer dizer que não seja valioso. Às vezes quer dizer que nós temos que compreender o que aquela outra pessoa que está nos oferecendo, né, o que é valioso para aquela pessoa, qual o significado que isso tem para aquela pessoa, e ir ajustando isso. Ver as coisas de uma perspectiva mais madura. E o 8 de paus, que é essa carta que fala de providência e até de velocidade, né, de algo acontecendo rapidamente, ela fala que, olha, é hora de você entender isso e levar isso de uma vez por todas para a vida, sabe? É hora de você amadurecer. É hora de você consolidar isso na sua vida. Isso não pode ser só teoria. Isso tem que ser prática na sua vida. Porque o valete de copas diz aqui que é um momento da sua vida em que esse isolamento ele vai ser rompido por afetos, por pessoas se reaproximando dos seus afetos, das suas emoções e talvez até por um convite de relacionamento, alguém que já está por aí de olho em você e você não está percebendo, um convite para uma relação, para um gesto de amor. É uma oportunidade, sabe? Alguém te trazendo uma oportunidade de viver uma situação afetuosa. Só que esse valete, ele me fala assim, olha, essa proposta de relacionamento ou de afeto, ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira, ela é muito natural, sabe? Quando é uma coisa assim, não é algo burocrático, é uma coisa assim, é um relacionamento, um afeto que acontece de forma natural e isso é gostoso. Isso traz até um conforto para você, uma segurança, sabe? De que você não tem que
de que você não tem que colocar toda uma camada burocrática na construção dessa relação. Porém, apesar de ser verdadeira, autêntica, simples, ela, se você não ficar atenta, ela pode parecer, ela não é, mas você pode interpretar ela como um gatilho para sua insegurança se você não tivesse aprendizado que você veio exercitando bem consolidado dentro de si. E às vezes, tá, gente? Ter esse aprendizado consolidado não é só uma pessoa perfeita, mas é a gente nos lembrar disso, recordar a si mesmo disso diariamente. Do que você já sabe, do que você já aprendeu, das coisas pelas quais você já passou. Não de forma magoada, mas de forma madura. Ok, eu já passei por isso. Eu sei a maneira como eu devo agir em relação a isso. Então eu vou me esforçar para que seja da maneira que você sabe que é melhor. Eu não estou falando aqui de uma forma que está sendo entregue para você pronta, né? Olha, faça isso, faça aquilo. Não. A forma certa de agir aqui, essa leitura nem fala muito dela porque você já sabe, sabe? Você já aprendeu. O que essa leitura vem te dizer é aquilo que você também já sabe que não deve fazer, te lembrar disso. Olha, não joga essa conta nas costas do outro. Não trata os sentimentos como moeda de troca. Esse Valete, ele fala de alguém, talvez que possa ser até um pouco mais jovem do que você, ou talvez não mais jovem, mas eu sinto assim que você tende aqui a ser mais madura, sabe? Pelo menos, não, talvez não de idade, mas pelo menos intelectualmente mais madura. Mas o que você tem de maturidade intelectual, você não tinha de maturidade emocional, afetiva, que foi o que você veio desenvolvendo. Mas agora você precisa colocar em prática, porque essa pessoa, ela acaba às vezes te deixando meio bagunçada, sabe? É gostoso, porque é gostoso isso, eu sinto que vai ser bom nesse relacionamento, mas essa pessoa às vezes acaba te deixando bagunçada porque ela te traz um pouco de volta essa alegria jovial de você se sentir mais menina, mais jovem, sabe? Mais criança, mais menino. Mas ao mesmo tempo você vai perceber logo que isso começar, você vai perceber, poxa vida, tem coisas que essa pessoa faz que não são da maior maturidade disponível. E eu sei disso, mas eu sei que essa pessoa não sabe disso. Então, o conhecimento está em você. É você a pessoa que vai dar aquela risada afetuosa e dizer, ok, muito legal, mas não, a gente não vai fazer isso, sabe? Então é uma relação muito leve, muito boa, muito positiva, mas a maturidade precisa vir de você. Você vai ensinar muita coisa para essa pessoa. Você vai ensinar muito sobre maturidade para essa pessoa. Mas essa pessoa também vai te ensinar muita coisa. Ela vai te ensinar muito sobre soltar, sabe? Deixar as coisas acontecerem. Ficar mais leve, não transformar tudo numa preocupação, num contrato, numa troca, numa condição, porque todas essas coisas rigorosas, burocráticas, dentro de você acabam se tornando gatilhos para gerar mágoas e frustrações. Cada vez que alguém te traz essa sensação de que quebrou um dos seus contratos, você se frustra. A temperança, é hora do equilíbrio, é hora de colocar as emoções no lugar. Aqui ela fala muito disso, é hora de colocar as emoções no lugar. E a espiritualidade está te ajudando a colocar as emoções no lugar. É por isso que ela está te trazendo tanto sentimento agora, porque é um momento de você colocar em prática, sabe? Olha, ela fala assim, essa carta da temperança ela fala assim, o aprendizado ele não é necessariamente linear.
Não é assim, a gente fez essa etapa de ajuste e agora você está obrigatoriamente pronta. Não, a gente fez essa etapa de ajuste e agora você precisa vivenciar. Você precisa vivenciar porque é vivenciando que você vai ver que você já sabe o que fazer, mas que nem sempre você vai querer fazer o que é certo, nem sempre você vai sentir, se sentir em condições de fazer o melhor. É aquele momento, por exemplo, em que a gente está bravo. A gente está muito, muito bravo com a pessoa, a gente quer chegar lá e quer falar umas poucas e boas, mas a gente respira fundo e fala: não, 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 não. Eu sei que não é o caminho. É o que eu faria por impulso, mas eu sei que não é o caminho, sabe? E isso exercita a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de manter o controle. Então não quer dizer que você não é uma pessoa madura ou pronta para essa situação apenas porque você não consegue estar 100% em 100% do tempo. Não é sobre isso. Mas é sobre você ter consciência. É sobre você entender que você já subiu num patamar alto demais para voltar para trás, para descer, sabe? E que o lugar que você está hoje na vida te permite ver o que você não via antes. E isso é importante demais para a sua vida, para você jogar isso fora apenas para cometer os mesmos erros que você cometeu um dia, sabe? Uma coisa não é proporcional à outra. O que você sabe hoje é algo valioso demais para você perder, sabe? Valioso demais para você perder. Na verdade, essa carta dos 6 de ouros, ela fala de generosidade e compaixão, até num sentido de que, olha, você se tornou uma pessoa que tem muito a oferecer. Aquilo que você sabe, a pessoa que você é hoje, é tudo muito valioso. E compartilhar isso vai trazer uma riqueza para a sua própria vida. Na verdade, compartilhar aquilo que você aprendeu, a maturidade que você desenvolveu, vai te trazer mais confiança. Confiança de você e confiança naquilo que você sabe que é bom fazer. Eu sinto que ensinar ao outro um pouco sobre maturidade vai te levar a um estado de reflexão, porque quando a gente ensina, a gente reflete. Então isso vai te levar a um estado de reflexão que vai engrandecer a sua consciência intelectual sobre aquilo que você vive emocionalmente. Então é aquela coisa, sabe? Sabe aquela situação em que a gente vê uma pessoa passando por uma situação difícil? Aí a gente vai e começa a dar conselhos para essa pessoa. E aí, quando a gente está dando conselho para essas pessoas, a gente silenciosamente, né? Mas simultaneamente começa a refletir. Chega um momento em que nós paramos e pensamos: nossa, eu estou dando conselhos para essa pessoa que um dia eu não segui. Né? E aí a gente pensa, nossa, nem eu sigo esses conselhos que eu estou dando. Não, mas não é que você não segue, é que você não seguiu em algum momento. Mas esse momento em que você está ensinando e durante o processo de ensino tendo reflexão, é a oportunidade que você tem de descobrir, poxa vida, eu estou ensinando algo que nem eu mesmo pratico. E aí você tem duas escolhas, ou você transforma isso em hipocrisia, não, eu vou continuar fingindo que eu vou continuar vivendo essa vida dupla, né? Vou continuar dizendo uma coisa e fazendo outra. Ou você pode utilizar isso como uma fonte de crescimento pessoal, no sentido de pensar assim, nossa, eu não faço isso, mas eu já tenho dentro de mim a consciência de que seria a melhor coisa a se fazer, então
eu tenho a oportunidade de colocar isso em prática. Eu sei como fazer. Eu sei o que fazer. E aí isso vai te trazendo confiança. Compartilhar as coisas boas que você aprendeu vai te trazer mais confiança e vai unir você com essa pessoa, com esse novo sentimento que surge aí de uma forma muito mais autêntica, sabe? Honesta. É um período de muita consolidação da sua sabedoria, daquilo que você aprendeu durante essa jornada. E é um momento que vem não para te desafiar, não para te provar, mas tem um amparo da espiritualidade aqui, né? Então é um momento que ele vem realmente, é uma ajuda da espiritualidade, é como se fosse um estágio, né? É uma ajuda da espiritualidade para você colocar na prática, aplicar, porque sendo dessa forma, quando você tiver quando der aquela insegurança, sabe? Você vai poder lembrar, até através dessa leitura, que você não está sozinha. Mas é hora de abrir esse coração aí de novo. Só que agora com muito mais maturidade, com muito mais sabedoria. E essa carta dos 6 de ouros, tá? Com essa balança aqui, ela pode falar muito de empatia também. Empatia. Agora as coisas vão ser mais proporcionais, mais equilibradas, tá? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.